Qual é o verdadeiro motivo que te trouxe à Terra? Muitos vivem no piloto automático, mas poucos param para refletir sobre o sentido de suas escolhas, dores, encontros e desencontros. Nesta inspiradora palestra, Maíse Braga nos convida a olhar para dentro e questionar: o que nos move? Com sua sensibilidade característica, Maíse resgata histórias marcantes, de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Maria Modesto, Frederico Figner e tantos outros, para mostrar que nossas atitudes, mesmo as mais simples, têm consequências espirituais profundas. Cada escolha, cada perdão concedido, cada bondade silenciosa. Tudo é visto pelo alto. Você está vivendo de acordo com os motivos que sua alma escolheu antes de reencarnar? Ou tem se perdido nas distrações da vida material? Prepare-se para se emocionar, refletir e talvez reencontrar seu verdadeiro caminho. Hoje vamos falar um pouco sobre motivos. E me lembro do livro Há 2000 anos, esse livro extraordinário, em que Emmanuel, através de Chico Xavier, conta a sua própria história, quando ele era o senador Públio Lentulus, homem orgulhoso e que viveu na época de Jesus. Ele tinha uma filha linda, que queria casar com um homem horroroso, mas ela estava muito doente, e isso vinha de encontro aos planos dele. Mas ele escutou os escravos da casa dizerem que Jesus estava fazendo curas extraordinárias. E, deixando de lado seu orgulho, que era imenso, ele resolve procurar Jesus. Mas, para não ser visto, ele, que era um senador de Roma, procurou Jesus à noite. Ele sabia que Jesus caminhava à noite por um determinado jardim e se colocou no meio das rosas para ver Jesus passar e interpelá-lo. E o interessante é que, quando ele se ergue para ser visto na escuridão por Jesus, Jesus imediatamente pergunta: "Tu me procuras, senador? Seria melhor se me procurasses de dia", estabelecendo imediatamente a certeza de que ele sabia muito bem que estava sendo procurado pelo senador à noite para não ser visto por ninguém. O motivo era a saúde de sua filha, já à beira da morte, que ele queria casar com aquele homem horrível. E Jesus, sabendo da intenção dele, diz-lhe que talvez fosse melhor que a menina partisse da terra, porque ela seria profundamente infeliz. E ele estaria arrependido futuramente de ter casado a filha com esta pessoa. Ele não se deu por achado. Imagine aquele nazareno confrontar a vontade dele. Não, eu quero que ela seja curada. Se podes fazer isso, eu estou aqui para ter essa bênção da minha filha curada. Bom, Jesus sabia que Públio era casado com Lívia, que tinha profundo amor no coração e principalmente muito merecimento espiritual. Então ele diz ao senador Públio que não por ele, mas por Lívia, sua esposa, ele faria com que a menina fosse melhorando até ficar boa. E obviamente o senador Públio, assim que viu a filha boa, fez o noivado dela com aquele homem que ela detestava e que muita gente detestava pela pessoa que ele era. E ela se casa e vive numa infelicidade profunda que muito marcou o coração daquele pai senador. Emmanuel, contando a sua própria história no livro Há 2000 anos, nos faz pensar que muitas vezes nós temos motivos até para pedir a nossa cura em determinado momento de grande aflição. Entretanto, ouvi de Dr. Bezerra de Menezes, muitas vezes na comunhão espírita,
que, embora os amigos espirituais desejassem curar determinadas pessoas, esbarravam no mundo espiritual com o desejo da própria pessoa enferma, antes de reencarnar, de não ser curada fisicamente, porque precisava de uma cura maior, a cura espiritual, a cura para o resgate de coisas que havia feito em outra vida. E com o passar do tempo, com a nossa maturidade, os espíritos passaram a nos dizer que muita coisa nós trazemos como uma lei pétrea para a nossa vida na Terra. Olha, seja o que for que eu faça, seja o que for que aconteça, eu quero passar por determinada prova. Eu não quero ser aliviado nessa prova. E outras coisas não. Nós podemos sim, com o nosso merecimento, com a nossa atitude nobre, com a nossa busca do bem, ir aliviando a nossa situação espiritual. E quando chega a hora do nosso resgate, ele é muito menor, muito mais suave do que pretenderíamos. Houve um homem muito humilde chamado Frederico Figner, e ele tinha motivo para lutar pela própria sobrevivência. Era um homem de grande visão e andava pela rua, isso há muitos e muitos anos atrás, como um camelô, vendendo determinadas coisas que eram necessárias às donas de casa. Mas ele tinha tanta visão que um dia ele viu uma vitrola. Imagine há quanto tempo isso foi. E ele resolveu, com muito sacrifício, adquirir a vitrola. Ele andava no meio da rua com uma pequenina mesa, com a vitrola em cima, parava em determinadas ruas, colocava aquele tosco disco para tocar e atraía as pessoas para ou comprar a vitrola ou comprar a música, o disco. Um dia ele estava olhando uma janela, ele na verdade colocou-se embaixo da janela e uma jovem linda apareceu na janela. Ele olhou para ela e pensou, eu vou casar com essa moça. Ele era desse jeito e casou-se com ela, teve filhas com ela. Frederico olhava sempre para frente. Um dia ele conheceu o Chico Xavier e toda a obra que o Chico então realizava e realizou a vida inteira. Ele ficou fascinado com a ideia da imortalidade da alma, com a ideia de continuar vivendo fora do corpo de carne. Mas tinha lá as suas dúvidas, como tantos de nós temos. E ele dizia ao Chico, Chico, é verdade tudo isso que os espíritos escrevem através de você? E o Chico, é verdade. Eles é que usam meu braço para trazer a todos essa mensagem extraordinária da vida além da morte. E ele cada vez mais interessado, lendo os livros que o Chico psicografava. Ele resolveu abrir uma pequena loja, que mais tarde tornou-se uma rede de lojas pelo Brasil, e que ele, para homenagear Francisco Alves, então o maior cantor do Brasil, colocou como nome da loja o Rei da Voz. O que ele ganhou de dinheiro com essas lojas do Rei da Voz, porque aí não era mais só a vitrola, era o fogão e por aí foi. Claro, ele ficou muito rico. Tinha 2 filhas e ele costumava brincar quando encontrava o Chico, dizendo, Chico, se um dia eu morrer, e eu vou morrer, e for tudo isso que você diz nos livros, que os espíritos dizem nos livros, eu vou voltar para dizer que é tudo verdade. As filhas tinham pavor do espiritismo. E claro, já tinha acontecido, quando Frederico Figner morreu, o caso Humberto de Campos. Humberto de Campos, jornalista, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu através de Chico Xavier. Ele que, quando encarnado, fez uma nota enorme no jornal criticando Parnaso de Além-Túmulo,
o livro que aos 21 anos o Chico publicou. Livro de poetas já desencarnados, um livro maravilhoso, o primeiro psicografado pelo Chico. Mas Humberto de Campos acabou com o Chico e com o espiritismo no jornal. Entretanto, quando a segunda edição de Parnaso de Além Túmulo apareceu, o Humberto de Campos tinha desencarnado. E Emmanuel perguntou ao Chico: quem você gostaria que escrevesse o prefácio da segunda edição de Parnaso de Além Túmulo? E ele respondeu: Humberto de Campos. O Chico tinha aquela carinha, mas ele sabia muito bem como se colocar. E Humberto de Campos, desencarnado e consciente de que era tudo verdade, escreve um dos mais lindos prefácios que há nas obras espíritas e que se intitula Os Mortos de Pé. Vale a pena a leitura, porque lá está a história do general japonês que, vendo quase toda a sua tropa morta, coloca os poucos sobreviventes à sua frente, esquálidos, machucados, em posição de sentido diz: os mortos de pé. E eles ganharam a batalha. Cada homem valia por 1000. E a história é contada por Humberto de Campos, para dizer que, tal como tantos na Terra, ele, quando encarnado, na verdade, não imaginava encontrar a realidade espiritual que encontrou. Como o caso Humberto de Campos tinha levado o Chico ao tribunal, porque a família do Humberto de Campos levou Chico Xavier ao tribunal, mas não porque não acreditasse que era Humberto de Campos que escrevia através do Chico, porque queria os direitos autorais, queria o dinheiro. E é claro, nem o Chico tinha esse dinheiro, porque todas as obras que ele psicografou ao longo da vida, a primeira coisa que ele fazia quando terminava de psicografar o livro era levar até o cartório para abrir mão dos direitos em benefício de alguma instituição. Então deu uma confusão danada. Só não chamaram o Chico de bonito. E foi uma coisa que marcou muito, porque as pessoas gostavam de apontar para os espíritas dizendo que ninguém era realmente crível, assim como Chico Xavier. Frederico acompanhou isso, porque ainda estava encarnado. Sabia que as filhas iam criar o maior problema para o Chico. O que ele fez? Usou um pseudônimo. E após o seu desencarne, ele escreve uma obra maravilhosa intitulada Voltei. Ele vivia dizendo ao Chico: eu vou voltar, se for verdade eu vou voltar. E o título é Voltei. Só que ele colocou a sua assinatura como Irmão X. Porque senão, com certeza, as filhas teriam levado o Chico ao novo julgamento. O pior, ou melhor, é que ele deixou uma grande quantia para as filhas entregarem ao Chico, para as obras do Chico. Essas filhas ficaram desesperadas. Elas não queriam nem saber que Chico Xavier existia. Então, houve uma troca de cartas. Elas mandavam dinheiro, o Chico dizia que era muito dinheiro, devolvia. Elas devolviam para o Chico devolvia para elas. Até que, de uma terceira ou quarta vez, elas, de forma quase grosseira, escreveram dizendo: Senhor Francisco Cândido Xavier, esse dinheiro é seu. Nosso pai deixou para o senhor. Não nos devolva mais esse dinheiro, porque nós não queremos nem o dinheiro, nem conhecê-lo, nem contato com o senhor. E o Chico viu que não tinha jeito. O que ele fez? Ele entregou esse dinheiro à Federação Espírita Brasileira, que então comprou as primeiras máquinas para o primeiro parque gráfico da Federação. E é claro, o livro vale a pena ser lido, porque é maravilhoso. Ali, Frederico Figner
diz que o que vale é a sua consciência e o que você levou no seu coração. Esses são os seus adversários, se você não tiver trabalhado para o amor e o bem. O resto você consegue administrar. Um dos fundadores da comunhão, seu Erasmo Cravo, era filho de Dona Maria Modesto, uma das mulheres mais ricas de Uberaba. Uma mulher extraordinária que desde muito cedo, enferma, obsediada pela mediunidade que possuía, deixou-se levar para a doutrina espírita. Foi fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba, do Lar de Crianças de Uberaba. Ela era tão rica e casada com um homem muito difícil. Para vocês terem uma ideia, ele não colocava torneira dentro de casa, que era para ela buscar água no poço da casa. Imagine Dona Maria Modesto num casamento de hoje. Não durava meia hora, até porque ela tinha um temperamento positivo, como muitas mulheres hoje ainda não têm. Mas ela declarou-se espírita, porque ela estava, enfim, trabalhando no sanatório espírita, recebendo entidades altamente sofredoras, porque essa era a tarefa dela. Então ela declarou para as amigas, todas da sociedade como ela, que ela tornara-se espírita. No dia do aniversário dela, as amigas se juntaram e mandaram para ela uma caixa desse tamanho. Quando ela abriu a caixa estava lotada de estrume. As amigas, ricas, educadíssimas, tinham mandado para ela uma caixa cheia de estrume. Ela não teve dúvida. Usou o estrume para plantar rosas. E exatamente um ano depois, no dia do seu aniversário, ela mandou uma dúzia de rosas a cada amiga, dizendo: hoje eu lhe entrego feliz o resultado do presente que você me deu no ano passado. Imagine, era ela, esta mulher maravilhosa. Imagine o exemplo que os filhos tinham dela. Mas seu Erasmo, um dia, jovem, em plena feira agropecuária de Uberaba, acordou, como ele me contou, atacado. Ele pensou: que vontade de fazer uma grande bobagem. Às vezes nós acordamos também desanimados e pensamos em todas as tolices que nós podemos fazer. Já vamos tomar café de cara feia. A primeira pessoa que nos interpela já leva uma pancada. Naquele dia, seu Erasmo, ainda quase garoto, decidiu. A cidade lotada de pessoas de todas as regiões. Hoje eu vou aprontar. Gente no meio de Uberaba. Ele saiu de casa dizendo à mãe: volto a qualquer hora. A mãe, sabendo da responsabilidade dele, de como ele era bom, não falou nada. Lá vai ele, no meio da cidade, naquela multidão, ele pensando: o que eu vou fazer para que seja uma bobagem de verdade? Imagine, o filho de Maria Modesto envolvido em alguma coisa. Seria conversa para muito tempo. Mas, de repente, ele escuta uma vozinha que diz: Erasmo, meu filho, foi doutor Bezerra de Menezes que me fez te encontrar no meio dessa multidão. Era Chico Xavier. Aí o seu Erasmo me contou que pensou: meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que quando eu acordo pronto a fazer uma grande bobagem, quem eu encontro no meio dessa massa de gente? O Chico. E o Chico foi logo se aproximando, segurou o braço do seu Erasmo e disse: meu filho, você sabe, hoje eu estou com uma falta de memória que está até me preocupando. Eu preciso ir à sua casa para conversar com a sua mãe, mas eu perdi o caminho. Você me levaria lá? O seu Erasmo ficou doido.
Mas não é possível, meu Deus, como é que pode? Era uma caminhada longa, porque ele já estava bem distante de casa. Mas como recusar a Chico Xavier alguma coisa? E lá vai ele, levando o Chico no meio da massa até a casa dele. Quando ele entrou, o Chico já disse: Maria, minha amiga, aqui estou para tomar um café com você e conversarmos. E Dona Maria Modesta olhou para o seu Erasmo e disse: que bom, meu filho, que o Chico te encontrou. Senta aqui para tomar café com a gente. E o seu Erasmo não saiu mais de casa e não fez mais a bobagem. E mais tarde seria um dos fundadores da Comunhão Espírita de Brasília. Foi um homem extraordinário, ele e sua esposa, Dona Clara, porque eu nunca vi ele dizer qualquer coisa de alguém. Nós, da mocidade, às vezes nos reuníamos e começávamos a falar mal de alguém, ele imediatamente se aproximava e falava da qualidade daquela pessoa que nós estávamos esquecendo de lembrar. Naquele dia ele não fez a grande bobagem que pretendia e não fez nunca mais. Morreu aos 95 anos, deixando para todos nós uma lição de amor e do motivo verdadeiro que nos faz viver, dedicar, se não toda a nossa vida, parte da nossa vida para o bem real. Isso nos mantém saudáveis, isso nos mantém na linha, como se dizia antigamente. Hoje as histórias que escuto quando as palestras acabam são de pais que são reféns de filhos pequenos e se esquecem de que os filhos vêm do espaço para progredir em nossos braços e a responsabilidade da educação é do pai e da mãe. Depois a escola. Nós não podemos deixar que filhos, crianças ou adolescentes mandem dentro de casa, porque senão eles teriam sido nossos pais e não nossos filhos. São almas que vêm na busca da disciplina, da educação, do que é correto, do que é realmente digno, sem que nós, os adultos, tenhamos medo de colocar as belezas que cada um de nós pode ensinar. E é claro, não importa os motivos, o que nos trouxe à Terra, como dizia Emmanuel, foi a grande necessidade de fazer o bem. Ele afirmava: o único objetivo da alma que vem à Terra, o único, é fazer o bem. Portanto, se nós não estamos fazendo o bem que é possível fazer, nós estamos distantes da nossa realidade, daquilo que nos trouxe de verdade para mais um mergulho na Terra. Hoje que somos jovens ou dinâmicos, não pensamos nisso. Mas amanhã, quando a morte física chegar, nos perguntarão o que foi que nós fizemos de nós mesmos e dos outros. E eu espero que nós tenhamos todos a melhor resposta para dar. Porque senão nós não sairemos nunca desse processo reencarnatório em que estamos, com certeza, muito antes da vinda de Moisés à Terra. Eu já conversei com pessoas que diziam assim: eu acho que eu sou da época do Cristo. E o Espírito ao meu lado dizendo: quem dera que fosse tão pouco tempo, é muito mais. Os Espíritos amigos nos dizem que um grande número de nós, espíritas ou enamorados da doutrina espírita de hoje, ouvimos da boca do próprio Cristo o sermão da montanha. Estávamos lá, mas nada fizemos. E estamos aqui até hoje, sempre em busca de Jesus. O nosso grande motivo é alcançar a beleza e a perfeição para a qual nós fomos criados. Não importa se dentro de uma religião ou fora de qualquer religião. O que nos torna diferentes uns dos outros é sempre a nossa atitude. Os motivos que nos levam a fazer determinadas escolhas devem ser vistos com muito cuidado, para que nós não nos perturbemos, não nos percamos, não importa a nossa idade física, não importa com que idade tenhamos chegado à doutrina espírita. Chegamos no momento em que ali estávamos para nos esclarecer.
E é claro, hoje até os médicos holísticos afirmam que tudo está na nossa cabeça e no nosso coração. Que nós ficamos enfermos quando queremos e também nos curamos quando queremos. Mágoas, ressentimentos, aquilo que nós guardamos sem estabelecer uma decisão de renovação, nos fazem doentes. Já comentei aqui uma vez com vocês, 68% das mulheres americanas que têm câncer de mama sofreram separações ou perdas que não conseguiram superar. É quase 70%. Então, nós mulheres temos que tomar ainda mais cuidado, porque o homem aparentemente parece um pouco mais forte para resolver certas questões emocionais. E as mulheres já são mais sensíveis e muitas vezes vêm a ter dificuldades que não deveríamos ter. Uma vez um repórter perguntou ao Chico, ele estava fazendo 80 anos, tem alguma coisa nesses anos todos de trabalho que tenha te marcado muito, que tenha te dado assim, aquele instante em que você disse, meu Deus, esse é um instante precioso. E o Chico, com lágrimas nos olhos, disse ao repórter, houve um momento em que a minha vida ficou extraordinária. Foi quando eu não consegui o emprego que eu pretendia. E o repórter, mas como? Eu precisava muito de um emprego que me pagasse melhor, porque na época meu irmão havia desencarnado, a minha cunhada enlouqueceu, foi internada num sanatório e eu fiquei com meus sobrinhos, além das minhas irmãs solteiras. Era muita boca para dar de comer. E tinham me dito que em determinado departamento, num ministério pequenino, aqui em Uberaba, havia uma seleção para novos funcionários, mas só na segunda-feira. Quem não chegasse na segunda-feira não seria entrevistado e não concorreria ao emprego. Eu, com todo cuidado, descobri qual era o único ônibus que passava de manhã cedinho na rua para tomar esse ônibus. Fiz o cálculo dos horários para chegar a tempo de ser entrevistado. O ônibus vem vindo. Chico olhou o ônibus, tudo dentro do horário. Quando o ônibus vai chegando, ele escuta um garotinho do outro lado da calçada dizendo, tio Chico, não pega o ônibus não, eu tenho uma coisa para te dar. O Chico, emocionado com a voz daquele garotinho, deixou o único ônibus que o levaria para aquele emprego passar. E quando a rua ficou deserta, o menino feliz atravessou a rua, segurou as pernas do Chico, mostrou uma florzinha quase murcha e disse, tio Chico, era isso que eu queria te entregar. E o Chico, chorando, disse ao repórter, aquele foi um dia crucial na minha vida. Porque não importava a florzinha que ele estava me dando, importou o abraço nas minhas pernas e dizer, tio Chico, que bom que você me esperou. E o Chico se aposentou como escriturário do Ministério da Agricultura, porque nunca deixou aquele emprego que, afinal, lhe pagava menos, mas não decepcionou aquele menino. Os motivos que nós temos para não decepcionar os outros, no fundo, são nossos. Porque é tão triste quando alguém fica triste com as nossas atitudes e nos envergonhamos de não ter sido suficientemente filho, pai, irmão, amigo. Nós estamos na Terra para solucionar as nossas pendências emocionais. Aliás, ontem a Finlândia foi considerada o país mais feliz do mundo. Hoje eu vi uma coisa que me surpreendeu. A Finlândia convidando pessoas de qualquer parte do mundo a visitar a Finlândia de graça. Eu imaginei que a passagem deve ser caríssima, porque é claro que as passagens vão correr por conta de quem for.
mas valeria a pena conhecer esse país onde as pessoas se dizem as mais felizes do mundo. Entretanto, cada país fez uma lista com seus entrevistados do que era felicidade. E o que ganhou em todos os países, aliás, o Brasil subiu 4 posições. Então, nós, brasileiros, nunca deixamos de ter esperança. Mas todos os países disseram, depois das pessoas falarem de saúde, falarem de longevidade, resumindo, o que eu quero mesmo é ser feliz com as pessoas que eu amo e estar feliz comigo mesmo. Esse foi o ápice da felicidade para quase todas as pessoas entrevistadas. E eu fiquei pensando que quando saímos do mundo espiritual, essa é a nossa promessa, a de sermos felizes fazendo os outros felizes. Jesus chamou os discípulos, os escolheu na certeza de que depois que ele aqui não estivesse, eles se espalhariam 2 a 2 para falar de felicidade às multidões. Quase todos eles, excetuando João, que morreu com mais de 100 anos, foram sacrificados por repetir o sonho e as palavras de Jesus. Por isso, nas nossas horas difíceis, lembremos que o Cristo é o nosso amigo incondicional, é o nosso eterno companheiro, é aquele cujas falanges de luz nos abençoam sem que sequer nós percebamos. Motivos para reclamar atualmente na Terra temos muito. Motivos para aparentar infelicidade também. Muitos desistem da vida na Terra, no mundo inteiro, através do suicídio, e, lamentavelmente, o suicídio não tem justificativa na pátria espiritual. E, claro, essas pessoas sofrem até mergulharem de novo na carne, em corpos difíceis, e começar de novo. Hoje é o dia da conscientização da síndrome de Down. E essas crianças que vêm com maior ou menor dificuldade nessa área são, como dizem os espíritos, os médicos de ontem, os cientistas de ontem, os pesquisadores de ontem, que usaram a mente para o que não era bom. E agora, encapsulados num corpo que precisa de ajuda, precisam aprender para depois voltarem a brilhar e recomeçar. E claro, eu não podia deixar de lembrar que hoje é o dia do pão francês. Hoje eu passei pela padaria da minha quadra, tal como Joana d'Arc, sabendo que se eu entrasse ali era fogueira, porque um pão de sal tem 4 colheres de sopa de açúcar. E o diabético só pode sonhar mesmo, mas não pode comer um pão de sal. Eu espero que vocês tenham comido por mim. Ou que quando chegarem em casa, comam, lembrando de mim. Jesus, no meio daquela multidão, perguntou aos discípulos. Porque Tiago veio dizer a ele: Senhor, essa multidão tem fome. Como nós vamos alimentá-los? O que tendes na cesta? Olha a pergunta do Cristo. O que tendes na cesta? 5 pães e 2 peixes. Comece a distribuir. Claro, os apóstolos pensaram que Jesus estava louco, mas ele tinha motivo. Quanto mais eles colocavam o braço nas caixas, lá estava pão, peixe, para aquela multidão inteira, e cestos de sobra de peixe e de pão ainda foram colocados para outro momento. Mais um milagre. De onde surgiu tanto pão, tanto peixe? Ali estava a alma mais perfeita que já viveu na Terra. E, portanto, tudo era possível. Não nos esqueçamos que mesmo nos dias de agora, tudo é possível àquele que crê. Que os motivos para viver sejam cada vez mais positivos em nossa existência.
que tenhamos muitas oportunidades de estar com familiares, amigos e principalmente com nós mesmos. E qualquer dificuldade que tenhamos, procuremos a casa de oração que o nosso coração escolheu, procuremos uma terapia, procuremos quem nos possa ajudar para caminharmos sempre na direção do amanhã, cuidando de nós o máximo que pudermos, na esperança de que tudo mais nos será dado. Meus amigos, hoje eu trago para vocês um livro lançado em dezembro do ano passado, cuja renda totalmente é dedicada às crianças de nosso lar. Chama-se Minutos com Maíse. Há 7 anos, eu e Fernando, meu amigo, temos toda sexta de manhã o Minuto com Maíse. São 3 minutos em que a gente fala sobre tudo. E há muita gente no mundo inteiro que segue esse Minuto com Maíse. Só que as pessoas foram ficando com o celular cheio. E nós resolvemos então pegar 100 minutos com Maíse e transformar em livro, para que com a venda nós possamos reformar as casas de nosso lar. Um lar abrigo de crianças que agora também tem abrigo para as mães cujos filhos têm câncer e que vêm do Brasil inteiro para se hospedar no lar e para que seus filhos possam tratar-se no Sara Kubitschek. Uma mãe da Bahia contava ao Fernando que ela perdeu uma filha de 11 anos com câncer e agora trouxe a de 5 com a mesma doença. Mas a alegria dela é que nunca ninguém tinha dito a ela que existia um lar onde ela podia se abrigar, se hospedar o tempo necessário para o tratamento de sua filha. E ela dizia: se eu soubesse, a minha filha de 11 anos ainda estaria aqui, talvez. E agora ela teve a oportunidade de estar aqui com a menina menor. Há provas que não ficam só uma vez conosco, que aparecem na nossa vida mais de uma vez. E como são corajosas essas pessoas que tudo superam. Por isso, toda a renda é para isso. Para o lar de crianças, que existe há 50 anos, abrigando crianças cujos pais não podem estar com elas, mas hoje toda criança tem pai e mãe. Então, são 33 crianças que estão abrigadas em nosso lar, com todo o carinho, com todas as condições, mas houve também necessidade de possibilitar que essas mães, sem ter onde ficar aqui, pudessem trazer seus filhos para um tratamento. Então, agradeço demais àqueles que adquirirem o livro. De repente, você tem um amigo que está meio para baixo, adquire o livro, dê a ele. Qualquer página que ele abrir, terá sempre uma mensagem para que ele converse, porque um livro conversa conosco. Dona Emília Preste Pereira, uma das fundadoras da Comunhão Espírita, mulher extraordinária, que desencarnou aos 96 anos de idade, ela dizia que toda mensagem era como um comprimido de remédio, que quando líamos, nos sentíamos mais fortes. Foi a única mulher que eu conheci que, ao entrar na comunhão, dizia quando conversávamos: minha filha, agora vamos fazer silêncio, porque nós estamos entrando em solo sagrado. Vocês já pensaram ao entrar aqui no Rema que vocês estão entrando em solo sagrado? Que 72 horas antes de estarmos aqui, os mentores dessa casa já preparavam cada parede, cada pequeno local para nos receber? Pensemos sobre isso. É fácil dizermos-nos espíritas, e não é necessário, como Frederico Figner, usar um médium para escrever o que nós vamos encontrar do lado de lá. Nós sabemos: mais vida, mais responsabilidade, felicidade para quem semeou, tristeza e desilusão para quem não fez nada. Por isso, sejam quais forem os nossos motivos de viver, sigamos em frente, encontrando motivos de felicidade, de beleza para a nossa existência, porque fomos criados para a perfeição que um dia alcançaremos. Para encarnados e desencarnados aqui presentes, que nós possamos todos caminhar na certeza de que, como dizia o Chico,
Se o mundo acabar, Deus nos ama tanto que nos dará outro mundo para viver. Combinado? Eu não falei que o mundo ia acabar, hein? Obrigada a vocês por todo o carinho e que nos possamos ver outras vezes. E eu tenho certeza que cada vez estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Muito obrigada. A grande mensagem de Maíse Braga nesta noite é clara: nossos motivos revelam quem realmente somos. E para evoluir, precisamos aprender a alinhar nossos desejos com os propósitos da alma. Ela nos relembra que fomos criados para a perfeição, e que cada encarnação é uma chance de nos tornarmos mais próximos dessa luz. Não importa se erramos, se caímos, se nos atrasamos. O que importa é como reagimos a tudo isso. Jesus, com sua infinita bondade, continua perguntando: o que tendes na cesta? Ainda que tenhamos apenas um pouco de amor, uma gota de fé, um punhado de boa vontade, é suficiente. Ele multiplicará. E, como diz Maíse ao final, se o mundo acabar, Deus nos ama tanto que nos dará outro mundo para viver. Não espere o fim para se perguntar: o que eu fiz de mim? A hora de transformar sua vida é agora.